Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de fazermos o nosso estudo guiado. Esse estudo que tem proporcionado a cada um de nós um relacionamento mais amistoso, mais, podemos dizer assim, equilibrado, mais conciso, um relacionamento melhor com o nosso Deus. Isso é maravilhoso, porque nós dependemos de Deus. A Bíblia diz que dentro de cada um de nós existe um espaço reservado para a eternidade. Esse espaço, ele é para alguém que é eterno, a saber, o nosso Deus. É nessa ocasião que nós nos maravilhamos com os seus ensinos, por meio do estudo do Evangelho de Marcos, que é exatamente o tema geral do estudo da nossa lição, do nosso estudo guiado. Antes de nós adentrarmos ao tema de hoje, ao nosso estudo que foi preparado e separado para hoje, eu quero te convidar, que está aqui comigo, a nós buscarmos a presença de Deus por meio de uma oração. Vamos orar juntos? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de buscar a Tua presença. Essa Tua presença, Pai, ela é altamente necessária nas nossas vidas, pois nós não podemos viver sem a Tua presença, Senhor. É por meio da Tua presença que nós encontramos vida e vida em qualidade, vida plena e vida eterna. É por meio de Tua presença, Pai, que nós encontramos motivos para nos alegrar. É por meio de Tua presença que nós temos esperança num dia melhor, num novo amanhecer. Deus, perdoa as vezes que nós temos negligenciado a Tua presença. Perdoa as vezes que nós temos traído a Tua confiança, cometendo pecados. Nos perdoa, Pai. Fica conosco, envia o Teu Santo Espírito a cada um de nós, para que Ele nos ensine, para que Ele nos faça lembrar as Tuas palavras. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome forte e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje, terça-feira, dia 27 de agosto, o nosso tema para o nosso estudo é: quem disse que você poderia fazer isso? Questionamento interessante. Vamos ver quem foi que fez esse questionamento e qual foi o desfecho desse questionamento? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 27 ao 33, que diz assim, Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Nossa, que texto! Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos com base nesse contexto que lemos, e o primeiro ponto diz assim, no dia seguinte à purificação do templo, os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Vamos trazer um pouquinho do contexto à tona do que estava acontecendo. Jesus, após curar Bartimeu ali em Jericó, vai em direção a Jerusalém. Ele entra ali na entrada triunfal, montado em um jumento. Chega tarde no templo, decide ir com os 12 para Betânia. Quando chega em Betânia, no dia seguinte, eles retornam para Jerusalém. No meio do percurso, eles encontram ali uma figueira que não tinha fruto, apenas folhas. Acontece a purificação no templo. Após purificar o templo, eles retornam novamente para Betânia. No meio do percurso, eles se deparam novamente com a figueira. Porém, ela não estava mais com folhas, ela estava seca. Eles chegam em Betânia. A Bíblia começa agora narrando o dia seguinte. No dia seguinte, eles voltam novamente para Jerusalém. E quando eles passam pelo templo,
Eles são interpelados ali pelos líderes, pelas autoridades eclesiásticas, né, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei. E ali eles fazem um questionamento a Jesus. E eles perguntam: com que autoridade você fez aquilo que você fez ontem? Quem foi que lhe autorizou a expulsar os comerciantes, os cambistas? Quem foi que mandou você fazer aquilo? Quem foi que lhe deu permissão para você fazer aquilo? Eu imagino que os líderes religiosos estavam altamente ofendidos, chateados com a atitude de Jesus. De maneira sábia, Jesus se propõe a responder desde que eles respondam uma pergunta de Jesus. Bem, na verdade, Jesus sabia o que se passava no coração deles. Jesus sabia que eles não estavam interessados em saber a quem Jesus representava. Eles não estavam interessados em saber a autoridade de Jesus. Bem, na verdade, o que eles queriam era exatamente o que eles planejaram no dia anterior. Eles queriam arrumar algum motivo para prender e matar Jesus. Um outro ponto que eu destaquei fala assim: mas Jesus enxergou a armadilha deles e disse que daria a resposta se eles respondessem. E uma pergunta: o batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, se propôs a fazer uma pergunta para poder responder a pergunta deles. E ali Jesus colocou eles meio que em xeque, contra a parede. Porque se eles dessem alguma resposta, eles estariam em más lençóis. Aqui a gente pode pensar: eita, Jesus agora fez a mesma coisa que eles fez. Procurou uma maneira para colocar eles numa situação complicada. Veja que a intenção de Jesus não era simplesmente envergonhá-los, não. Era fazer com que eles enxergassem a realidade da conduta deles, quem de fato eles eram. Sempre que Jesus colocar eu e você à prova, sempre que Jesus nos colocar contra a parede, bem, na verdade, não é simplesmente porque Jesus está querendo o nosso mal, não, porque isso não faz parte do caráter dele. O que Jesus está querendo provocar em mim e em você é quem de fato você é. Se olhe no espelho, veja o reflexo da sua pessoa. Muitas vezes nós vemos com muita facilidade o reflexo da vida das pessoas. E com muita facilidade nós esquecemos de avaliar e analisar o nosso próprio reflexo. Quem de fato nós somos? Quais são os nossos intuitos? O que é que se passa na nossa mente? Quais são as nossas segundas intenções? Quando Jesus fez aquele questionamento sobre o batismo de João, estava se referindo a João Batista, eles ficaram sem saber o que responder. Na verdade, eles sabiam qual era a resposta. Porém, eles temiam dar a resposta. Eles disseram: olha, se a gente responder que é de Deus, a gente vai ficar numa situação complicada porque a gente era contra João Batista. Ou seja, como é que a gente reconhece que o batismo dele era de Deus se a gente foi contra ele? Se a gente disser que era de homens, a gente vai ficar numa situação também delicada, porque a população vai ficar contra a gente. E a gente não pode ter a população contra a gente. A gente precisa do apoio popular. E aí, de maneira hipócrita, eles disseram: não sabemos. Não sabemos qual era a resposta. Na verdade, eles sabiam. E eu e você, às vezes, nos posicionamos da mesma forma que eles. Nós sabemos que nós devemos andar ao lado de Deus, nós sabemos que devemos buscar mais a presença de Deus, nós sabemos que devemos obedecer os mandamentos de Deus, mas por alguma circunstância que pode trazer algum prejuízo à minha e à sua pessoa, a gente dá a resposta que eles deram: não sei, quando na verdade nós sabemos. Por que nós damos essa resposta? Por que nós estamos tão preocupados com o que vão pensar, com o que vão falar, com as consequências? Por quê? Percebe que eles não estavam interessados em saber a autoridade dada a Jesus, quem era o portador, qual era a pessoa que tinha otorgado a autoridade a Jesus? Essa não era a intenção deles. Como Jesus evidenciou quais eram as intenções dele, Jesus diz: olha, também, tampouco eu vou responder vocês, porque vocês demonstram
a não reconhecerem a situação em que vocês se encontram, vocês demonstram que não querem nada comigo. Vocês demonstram que não querem mudar de vida. E eu e você precisamos aprender com essa história. Foi apresentado um outro relato bíblico também, agora no capítulo 12 de Marcos, do versículo 1 ao 12, que diz assim, ó. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Ainda está dentro do mesmo contexto, tá? Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo. Eles bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram, e a outros mataram. Faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram e o mataram, e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão. Por isso, o deixaram e foram embora. Contexto cheio de coisas para nós comentar. Vamos lá, vamos seguir a ordem aqui para a gente não se perder e não deixar de comentar nada. Separei mais alguns pontos. E o primeiro ponto diz assim, Jesus contou a parábola da vinha e dos lavradores maus. Essa história tem semelhanças com a parábola da vinha encontrada em Isaías 5. Em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente os líderes. Interessante que no capítulo 12, Jesus começa a contar uma história para exemplificar o que estava acontecendo ali. E o interessante dessa história é o que ela vai informando. Havia um proprietário de terra, ele plantou a vinha, ele cercou a vinha, ele fez um tanque, ele construiu a torre, ele deixou tudo pronto. Estava tudo pronto. Contratou ali alguns lavradores. Esses lavradores, qual era o trabalho deles? Eles teriam que plantar? Eles teriam que construir? Não. Eles teriam que apenas manter, dar continuidade, colher os frutos que já tinham sido plantados. Chegou o dia da colheita. O que se espera? Que o fruto seja dado ao dono. O dono mandou ali um servo para colher os frutos. Qual foi o resultado? O seu servo voltou espancado, sem nenhum fruto. O dono persistiu, mandando outros e outros servos. Alguns morreram, outros foram espancados, foram humilhados. Primeira coisa, quem são esses servos? Quem são esses servos dentro da parábola? Esses servos nada mais são do que os profetas que Deus levantou durante toda a história do povo dele. Para quê? Para chamar a atenção, para cobrar, para anunciar a palavra de Deus, para comunicar a voz do dono da vinha. Que foi que os responsáveis pela vinha fizeram? Rejeitaram, espancaram, mataram, humilharam. E quando a gente olha para a história do povo de Deus, foi exatamente isso que aconteceu. A pergunta que deve vir à nossa reflexão é: será que essa realidade vai se repetir na minha e na sua vida? Quantas vezes homens e mulheres, falando a palavra do Senhor, têm se levantado para trazer uma mensagem para mim e para você, e eu não tenho dado ouvido, e eu tenho rejeitado?
Toda vez que eu e você fazemos isso, nós nos comportamos igual os lavradores e iguais os líderes religiosos da época de Jesus. Porque esses lavradores, dentro da parábola, eram exemplificados, além na realidade, com os líderes religiosos, que estavam rejeitando todos os apelos, todos os esforços que o dono fez para receber os frutos da sua vinha. Por último, o dono da vinha envia quem? O filho. O filho. Ele diz, agora eles vão se comportar. Agora eles vão dar o resultado que eu espero. Agora eles vão entregar os frutos, pois eu estou enviando meu filho amado. Eles vão respeitar meu filho amado. Aquele filho amado nada mais era do que a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que os lavradores tramaram e mataram o filho do dono. Jesus estava apenas anunciando o que pouco mais tarde iria acontecer. Pois eles já estavam tramando desde os dias anteriores a morte de Jesus. No mesmo dia, eles quiseram fazer isso, mas com receio da represália da multidão, eles se frearam mais uma vez. Mas a cada dia eles estavam dando mais e mais passos até chegarem a tirar a vida do filho do dono. Eu e você precisamos refletir muito nessa parábola. Porque, como eu falei anteriormente, é muito fácil olhar para a vida dos outros e fazer juízo e dizer que a parábola se encaixa perfeito. Será que eu não me encaixo nessa parábola? Será que não fala a respeito de mim? Um outro ponto que eu destaquei diz assim, essa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que seguiam. Vista assim, a parábola é uma advertência cheia de amor. Não era tarde demais para mudar e evitar o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar Jesus. Outros não. Quando Jesus profere aquela parábola, não era simplesmente para acusar as más ações, os maus desígnios que já tinham sido registrados na história. Aquela parábola era para dizer a eles que ainda havia oportunidade para eles mudarem de ideia. Que aquela realidade que eles estavam vivendo, de tramas, de querendo colocar Jesus em más lençóis, numa situação complicada, querendo arrumar motivo para prender e o condenar, Jesus estava dizendo, vocês podem sair dessa realidade, vocês podem mudar. Ainda existe a oportunidade, pois o Filho foi enviado. O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar no caminho de vocês e vão matar o filho do dono? Ou vocês vão fazer diferente? Quando a gente olha para essa realidade, a gente pensa, não, Davi, eles tinham que matar, porque se eles não matam Jesus, como é que Jesus seria o sacrifício perfeito para salvar a minha... Não, gente, não é bem assim. Eles não precisavam fazer isso. Jesus ainda verteria sim o seu sangue. Jesus ainda seria o nosso sacrifício perfeito. A mesma coisa nós podemos aplicar ao caso de Judas. Judas não precisava trair Jesus para que as coisas acontecessem como aconteceram. Não. Jesus ainda iria entregar a sua vida por mim e por você. Em outras palavras, não é preciso que eu tome decisões erradas para que a vontade de Deus se cumpra na minha e na sua vida. O que Deus nos convida hoje a fazer é, tome as decisões certas, escolha fazer o certo. Porque independente da decisão que você tomar, os planos de Deus ainda vão se cumprir. A única diferença é, pode acontecer de eu estar dentro do plano ou estar fora do plano. E isso só cabe a mim. Jesus não vai forçar ninguém a fazer parte do plano de salvação. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje falando sobre o tema Quem disse que você poderia fazer isso? Questionamento que foi feito a Jesus e que foi respondido. Não da forma como eles queriam, mas que foi apresentado sim de outra forma. A autoridade
que Jesus tinha. Ele era o Filho do dono. Ele era o nosso sacrifício perfeito. E por isso, a única coisa que nós precisamos fazer é aprender todas as aplicações que foram feitas e com certeza viver a realidade que agrada a Deus. Papai do céu, continue a nos abençoar, continue a nos conduzir para momentos como esse, porque é muito bom estudar, refletir e com certeza aplicar essas verdades à nossa vida. No mais, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.